E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e te ajudo a viver melhor. Esse aqui é meu podcast, um espaço onde eu falo a respeito do que eu vivo, o que eu penso e o que eu sou, e eu espero que esse episódio seja útil. Hoje quero falar a respeito de reclamação, os problemas que isso pode trazer e soluções para a gente aprender a ter uma resposta emocional mais adequada diante das situações adversas que acontecem com a gente. Particularmente, eu me considero uma pessoa que reclamou muito nessa vida, ainda reclamo bastante, é, mas desde que eu entendi o tanto que isso atrapalhava o meu bem-estar e a qualidade da minha vida, então eu tomei a atitude de trabalhar isso em terapia e tentar vencer esse comportamento de estar sempre reclamando. Eu te garanto que minha vida melhorou absolutamente. Ainda estou longe do lugar onde eu quero chegar, mas pelo menos esse caminho ele está muito mais saudável. Aprender a responder emocionalmente diante do tamanho do problema tem me tornado uma pessoa muito mais leve, muito mais feliz. E eu percebo que os meus pacientes que também acabam aprendendo esse manejo melhor, essa regulação emocional, eles acabam ostentando aí uma boa qualidade de vida e a vida deles fica significativamente melhor. Existe uma verdade, a gente reclama enquanto espécie. Isso porque nós temos uma evolução dos nossos antepassados, onde a gente construiu um viés de negatividade muito forte. Isso quer dizer que nossa espécie acaba dando mais foco e atenção àquilo que é negativo, àquilo que deu errado, à falta, ao erro. E isso também, claro, né? Eu já falei isso aqui em outros episódios, porque lá atrás, os nossos antepassados, aqueles que notavam os problemas antes dos acertos, eles acabavam sobrevivendo mais, e aqueles que, né, desprezavam os problemas, ou as faltas, ou os erros, acabavam morrendo e não perpetuando o seu gênio, o seu jeito de ser. Logo, a gente chega aqui em 2025, onde eu gravo esse episódio, e a gente entende nossa contemporaneidade. Veja bem, você liga a televisão, a chance de você assistir uma notícia ruim é muito mais alta do que uma notícia boa. Ou seja, o nosso viés de negatividade paga mais, a gente dá muito mais atenção à notícia ruim. Por exemplo, se eu começasse episódios aqui sempre sensacionalistas ou sempre com mensagens negativas, você com certeza. Eu acho que o podcast já tá bombando, para falar a real. Mas como eu tento trabalhar coisas boas, saudáveis, não é uma parada que a gente dá muita atenção. Ou seja, esse viés negativo ele já faz parte da nossa espécie. Então, reclamar ocasionalmente faz parte, faz parte. A gente tem alívios momentâneos quando a gente reclama. É bom botar para fora. Agora, existe um grande problema em pessoas que reclamam o tempo todo e eu tenho certeza que se você não é uma delas, você conhece alguém e por isso você vai entender o que eu estou falando. Reclamar o tempo todo é um problemaço. Bom, em primeiro lugar, porque se você reclama o tempo inteiro, você está treinando ainda mais o seu cérebro para esse viés de negatividade. Ou seja, já tem aí um default mode, o padrão, né, que veio na sua máquina e você ainda está alimentando ele com mais negatividade. Isso quer dizer que se você reclama muito, você provavelmente procura o defeito antes de procurar a qualidade. Você nota o erro antes mesmo de notar o acerto. Você sente a falta antes mesmo de se sentir grato por aquilo que você recebeu. Ou seja, a vida fica muito mais pesada. O céu azul, lindo e maravilhoso, às vezes uma nuvem que aparece é um grande problema para você. E do ponto de vista da saúde mental, pessoas que acabam treinando o seu cérebro ainda mais para esse viés de negatividade acabam se tornando pessimistas crônicos e muito melancólicos. E para além da melancolia, é muito comum que pessoas que ficam nesse estado de reclamação constante, alimentando esse viés de negatividade, se tornem hipercríticas a si mesmo e também aos outros e a todas as coisas que acontecem. O que leva a um segundo problema grave. É que se você é o tipo de pessoa que reclama demais, pode ser que você tenha muita dificuldade de estabelecer relacionamentos profundos. Porque conviver com quem reclama demais é um saco. A não ser que você seja uma pessoa que reclama demais e seja o melhor amigo de alguém que reclama demais. Então vocês acabam retroalimentando esse pessimismo, essa negatividade. Mas, via de regra, nem todas as pessoas reclamam demais. Então, se você tem esse comportamento
crônico dentro de você e você está reclamando, pode ser que você esteja super isolado e você, inclusive, está reclamando de que nunca tem amigo e não percebeu que o problema é você. A verdade é que pessoas que reclamam demais, quando elas estão num relacionamento com alguém que está minimamente saudável, essa outra pessoa vai se sentir completamente drenada. Porque apesar de termos esse viés negativo, é um saco a gente ficar ouvindo só problemas, 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 problemas e problemas. Geralmente a gente pode falar dos nossos problemas, mas é legal que a gente fale de coisas legais que acontecem, a gente tem ideias, a gente conta histórias que são saudáveis e bacanas. E isso pode ser um grande problema, porque quando uma crise muito grave de verdade chegar, pode ser que você esteja totalmente isolado e sem ninguém para que você possa de fato reclamar e buscar ajuda. E creio que é importante falar que quem reclama demais acaba entrando num estado de vitimização. A pessoa está sempre naquele lugar da vítima. Ai, coitado de mim. Ai, meu Deus, a vida é tão difícil comigo. Ai, eu queria que fosse tudo melhor. E qual o grande problema dessas pessoas que se vitimizam? É que geralmente elas substituem a decisão de melhorar, a ação de tentar mudar alguma coisa, ou a responsabilidade emocional de responder de acordo com a demanda, e acabam ficando estagnadas. Geralmente essas pessoas se tornam super frustradas, elas estão sempre num platô, a vida delas não avança, porque elas até encontram um certo tipo de alívio quando elas reclamam, mas elas substituem a ação de resolver aquilo lá pela ação de reclamar. E isso pode tornar a sua vida muito pior. Se você está nessa situação, primeiro eu sinto muito, mas tem salvação. Continua aqui comigo que a gente vai conversar. E se você conhece alguém assim, vale a pena trocar uma ideia. O fato é que problemas vão acontecer comigo e com você. O mundo vai fazer algo com a gente, ou a gente vai fazer algo com o mundo e a gente vai ter uma resposta que não vai ser legal. Mas eu quero que você grave isso no seu coração. A sua resposta emocional precisa corresponder ao tamanho real do evento que está acontecendo com você. Então a pergunta não é se algo deu errado. A pergunta é se a sua resposta corresponde a esse algo que deu errado. E eu percebo que pessoas que reclamam além do comum, elas respondem emocionalmente de uma maneira não correspondente ao tamanho do evento. Isso quer dizer que, por exemplo, uma pessoa está lá na sua casa, está se arrumando, ela já está ali quase no horário ali para sair para o seu trabalho, e ela vai tomar o café, derruba o café na roupa. O que é um problema, tá? E aí, né, é um contratempo, você tem que ir lá trocar de roupa, não, vai atrasar. Mas geralmente a pessoa que não responde de maneira adequada ao tamanho real do problema, meu Deus do céu, essa vida não presta, não é possível, o azar está sobre mim, eu sou um ser humano de merda. E aí a pessoa responde de uma maneira além do comum, além do esperado para aquela situação. E isso pode gerar vários problemas. E pode ser que você esteja catastrofizando todas as coisas que estão acontecendo na sua vida. Por exemplo, você está dirigindo um carro e de repente entra um outro carro na pista da esquerda e vai muito abaixo do limite da velocidade. E isso é o suficiente para você já perder a linha, ficar com tanta raiva, xingar aquela pessoa, gritar, meter a mão na buzina e querer arrumar uma briga no trânsito porque a pessoa estava andando mais devagar. Ei, ok, não é legal, mas calma lá, sua resposta emocional não está correspondente ao fato. Ou então você está em casa, se arrumando, falta pouco tempo para você sair, na hora que você vai sair, você vai dar um gole no café, o café cai na camiseta e você já grita, e já briga com a sua esposa, com o seu filho, com o cachorro, bate no cachorro. Ah, meu Deus, essa merda. Ou seja, você faz uma catástrofe em coisas que são simples. Então calma lá. Isso é uma distorção da realidade e isso não está te ajudando definitivamente. E por que que esse movimento não te ajuda? Porque você está sempre num estado de tensão. É cortisol alto, é estresse, é ansiedade, é o músculo tenso, é dor no corpo que você não sabe de onde vem. É insônia, isso gera esgotamento emocional, o famoso burnout. Pode ser que essa atitude de reclamar e tá sempre nervoso com tudo, reclamando de tudo e reclamando, né, catastrofizando todas as coisas, pode te gerar um problema sério e grave, e o burnout hoje atinge muita gente da nossa geração, toma cuidado com isso. Bom, e tem uma coisa muito importante, se você tem esse hábito de reagir emocionalmente de uma maneira maior do que de fato os eventos pedem,
Pode ser que você esteja construindo a sua identidade de uma maneira onde você reage o tempo todo e nunca responde. Tem uma diferença entre reagir e responder. É, eu sempre falo isso para meus pacientes. A gente tem um estímulo e a gente tem uma resposta. O ser humano, ele tem a capacidade de pensar antes de dar a resposta. Quem reage, reage no impulso, na explosão. Acontece, pum, pum, é rápido. Agora, quem responde, depois de um estímulo, para, pensa e aí então escolhe uma resposta. Então, a ideia aqui é te ensinar a pelo menos responder e mostrar que existem categorias de situações adversas que acontecem na nossa vida e quais seriam pelo menos as respostas adequadas para te livrar justamente desse hábito maléfico da reclamação constante. Bom, então agora eu quero te mostrar 5 categorias de problemas que pode acontecer com você e quais seriam as respostas emocionalmente adequadas ao tamanho desses problemas. Eu espero do fundo do coração te ajudar a reclamar menos e responder de maneira mais saudável. Primeira categoria, incômodos, ou seja, são atrasos momentâneos, coisas que te incomodam de fato. Por exemplo, o cara que eu falei que tá andando na faixa esquerda ali mais devagar. Pô, é chato pra caramba, é um incômodo. Acontece. Você tá super atrasado e aí o semáforo fica vermelho. É aquele semáforo que você sabe que demora 60 segundos. E 60 segundos no semáforo vermelho é tempo. Ou então, por exemplo, tem uma coisa que, nossa, isso aqui eu lembro que eu ficava nervoso. Aliás, até hoje eu falo, meu Deus, isso é muito chato. Por exemplo, você vai fazer o seu ovo frito e aí você quebra lá. Você colocou 2 ovos, você fala assim, vou mandar 3. Aí você quebra o terceiro, ele tava podre. Aí você tem que jogar tudo fora. Acontece. Bom, isso te incomoda. Mas, de fato, isso não é um problema real. Então, qual é a resposta adequada diante da categoria 1 de problemas, desses incômodos? Sorria. Sério, se você não vai lembrar disso que está acontecendo daqui 5 minutos, sorria e segue a vida. Assim, eu vou te falar do fundo do coração. Quando eu aprendi isso, me libertou. Me libertou mesmo, assim. Poxa, segue a vida. Cara, isso aqui não vai fazer a menor diferença pra mim. Na verdade, isso pra mim, esses pequenos incômodos, eles são apenas treinos pra gente se tornar mais resiliente emocionalmente e aprender a relevar essas coisas que não fazem a diferença na nossa vida. Então essa é a categoria 1, são incômodos, aquelas coisas que atrasam você momentaneamente, mas ó, foi. Bom, a segunda categoria são os contratempos, são aquelas coisas que realmente elas podem interromper um pouco aí o seu fluxo de vida. Por exemplo, você está lá esperando seu voo e ele fica atrasado durante 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Opa, tem uma interrupção na sua rotina aqui. Ou então, você está numa chamada de reunião de trabalho, um atendimento, e aí o seu Wi-Fi para por meia hora. Aí temos uma interrupção. A coisa já fica um pouco mais incômoda do que a primeira, é um contratempo. A gente tem um atraso. Como eu disse, o café que derrama na roupa antes de sair. Vai ter que trocar de roupa. Às vezes você passou e tem que passar uma nova camisa. Ou seja, essa categoria 2 são esses contratempos, situações que acontecem e que tiram você momentaneamente daquilo que você estava fazendo. É uma interrupção da sua jornada. Bom, e aí onde que tem uma resposta emocional adequada a essa situação? Porque, de novo, quem reclama demais pode chamar isso de uma grande catástrofe e perder o dia por causa de uma situação dessa. Mas aqui, a grande resposta é, o que é que eu posso fazer para resolver isso? Simples. Eu preciso dar um jeito nessa situação e eu tenho capacidade porque, tá bom, tá atrasado, o voo atrasou, quem que eu tenho que avisar? O café derramou, eu aviso lá que vou atrasar por 15 minutos, eu preciso passar uma camiseta nova. Enfim, a gente precisa encontrar uma resposta rápida. Essa categoria ela exige que você seja ágil na resposta. Porque se você para reclamar, ou seja, lembra, você troca a ação pela reclamação, isso pode sim agravar o problema e essa categoria 2 ficar muito maior. O que eu quero que você grave é que se dá para resolver, isso não é uma tragédia, não é uma catástrofe. Então lembra disso, se acontece alguma coisa na sua vida que não é legal, é um contratempo, ao invés de reclamar, lembra disso. Se você consegue resolver, relaxa, resolva. Não é tão legal, mas resolva. Isso vai te deixar muito mais leve, vivendo muito melhor. Categoria 3. Aqui sim estão as crises, ou seja, são situações que elas têm consequências reais. Por exemplo, eu vou te contar o dia que eu recebi o diagnóstico do meu vitiligo.
Isso mudou a maneira que eu viveria a partir daí. Tem uma consequência real, ou seja, eu desenvolvi uma doença autoimune. É o fim do mundo? De maneira nenhuma. O que afeta? A minha pele. Tem que mudar alguma coisa? Sim. Hábitos alimentares, estilo de vida, fazer um manuseio do meu estresse, uma regulação emocional melhor. Mas tem uma consequência real. Qual a consequência real? Que é uma doença autoimune, ou seja, está atacando o meu corpo, a minha imunidade. Logo, eu preciso tomar providências para tratar essa doença autoimune, ou seja, é algo que acontece que tem uma consequência real. Por isso que eu chamo de crise. Pode ser que desencadeie uma crise. Por exemplo, você tem uma lesão grave e precisa passar por uma cirurgia. Isso vai mudar, vai ter uma consequência. Existe uma crise, a gente fica mal numa lesão no menisco, né? Que a galera tem bastante aí. Ou seja, é uma situação chata, mas calma, ainda não é o fim do mundo também. O grande lance é que isso merece sim uma atenção real, mas não acabou todas as coisas. É uma categoria que a gente consegue lidar com essa crise. E a grande dica aqui é: para, respira, desacelera. Pensa como é que você vai responder essa demanda. De novo, eu não tô falando pra gente nunca mais reclamar. Eu lembro quando eu tive vitiligo, eu chegava na galera e falava, pô, meu, que merda, cara, vitiligo, pô, isso é mó chato. A galera, pô, mas é um negócio que não afeta nada. A galera quer te ajudar, claro. Ou seja, é uma situação séria, mas não é o fim do mundo e ela, assim, não vai afetar algo permanentemente. É esse o grande lance. Então, tudo aquilo que acontece e que tem uma consequência real, mas que não vai te afetar pro resto da vida. Agora me veio até uma memória aqui. Eu lembro de um paciente meu que ele tinha que demitir uma pessoa e ele ficou super mal. Tinha uma consequência real, porque demitir alguém envolvia toda uma vida ali, uma família. Mas a demissão era necessária. E a consequência daquela demissão afetaria a pessoa que tinha que demitir, claro, não é uma situação legal, vai afetar outra família, mas, gente, a vida segue. É possível seguir. Então, por isso que eu falo, desacelera, pensa, é uma situação séria que exige uma resposta séria também. Mas eu te garanto que ficar reclamando e achar que isso é o fim do mundo, é uma tragédia, acabou sua vida, não vai ajudar. A próxima categoria número 4, que são as rupturas, eventos que eles de fato mudam a sua vida. Com isso eu quero dizer que pode ser que você receba um diagnóstico terrível de um câncer, de uma doença tão grave quanto o câncer, pode ser que você enfrente um divórcio, pode ser que você precise fechar o seu estabelecimento, o seu negócio, ou seja, tem uma consequência muito grave aqui dentro desse evento de categoria 4. E aqui a grande resposta emocional, porque aqui são eventos que eles abalam muito a gente, e aí o nosso viés negativo fica muito afetado, a gente fica mal mesmo. Por isso que a resposta emocional que eu acredito ser muito adequada aqui é de reunir as pessoas que te amam, e aí sim, você reclama, você fala, meu, que situação terrível, né, um divórcio. Mas porém, é importante entender que ainda há maneiras de continuar. Ainda tem fôlego para continuar. Por isso que reunir as pessoas ao seu redor é muito importante. Pensar com clareza qual o próximo passo. Tem uma pergunta importante, muito importante, que eu sempre faço, especialmente quando as pessoas se divorciam. Eu falo muito com meus pacientes. Quem é que sai do outro lado? Quem é que vai surgir depois desse divórcio? Porque agora tá terrível. E eu entendo que tem espaço para reclamar, mas o que é que vai sair? Quem é essa pessoa que vai sobreviver ali? Quem nós nos tornamos apesar dessas rupturas, desses eventos que mudam a nossa vida? Isso é muito importante. Um diagnóstico terrível de uma doença do câncer exige de nós uma resposta também. A não resposta vai abreviar a nossa vida. Então a gente precisa pensar aí como responder adequadamente. Por isso que eu falo, reúna sua família, reúna aqueles mais próximos e aí faça essa reclamação que tenha um alívio momentâneo de saber que você tem com quem estar ao lado e aí entender também como prosseguir. E a última categoria que eu quero trabalhar é a desestruturação, ou seja, são eventos que destroem de fato a maneira que você entende o mundo. Com isso eu quero dizer que pode ser que você tenha a morte de alguém da sua família, como um filho, alguém, a sua esposa, o seu esposo, ou seja, um evento dramático, é algo que realmente acaba com o mundo como você conhecia, entende? Você recebe
um diagnóstico de uma doença terminal. Olha, você tem meses de vida, algo sério. Eu acho que aqui é um lugar muito importante de entender que, que aí de fato as coisas ficam muito pesadas. E aí você precisa de ajuda. Isso é muito importante você ter em consideração. De novo, cabe a reclamação aqui? Claro que cabe. A gente precisa falar, meu, que situação terrível. E eu vejo muita gente, isso me vem muito à mente, quando essa categoria acontece na vida de pessoas, a primeira pergunta que vem à nossa cabeça é por que eu? E eu aprendi com o Dr. Viktor Frankl que a gente deveria se perguntar por que não eu? Essa é uma pergunta pelo menos honesta. Porque essas coisas acontecem conosco. Pode acontecer comigo, com você, pode acontecer com as pessoas que a gente ama. E aí, depois de perguntar o porquê não eu, acho que é importante perguntar e agora? A nossa história vai ser reescrita. Isso mudou. Aquele mundo que a gente conhecia mudou. A partir de agora muda tudo. Então a grande resposta emocional é buscar essa força, buscar realmente de novo gente que está ao seu lado, buscar forças internas para prosseguir apesar de tudo ter desmoronado, é importante que a gente continue. É, Essas 5 categorias, elas elencam aqui, pelo menos no meu modo de enxergar a vida, como a gente deve responder emocionalmente a cada uma dessas demandas. O que eu quero resumir para fechar é que, independente do que aconteça com você, existe sim respostas emocionais adequadas a tamanhos de problemas diferentes. E maturidade emocional, regulação emocional, passa por a gente estar preparado ou minimamente consciente que, diante de certos fatos, a gente pode escolher uma resposta adequada. E isso vai aliviar, inclusive, situações terríveis como perder alguém, como um filho, ou um esposo, uma esposa, ou né, uma notícia, né, sofreu um acidente, vai ficar numa outra situação agora e você não vai mais viver como antigamente. Nós, enquanto seres humanos, estamos dotados de uma capacidade incrível de aprendizado e de melhorar a nossa vida. Eu, de fato, eu insisto em dizer que quando eu falo que eu te ajudo a viver melhor, é porque eu percebo que a psicologia, a psiquiatria, tudo isso ajuda pessoas diariamente a viverem numa qualidade de vida ainda melhor. E essa qualidade de vida melhor não nos torna imunes a nenhum desses problemas que eu citei. Pelo contrário, a gente está aí exposto à realidade, mas uma vez que a gente está vivendo melhor, a nossa resposta é muito mais adequada. Ou seja, pare de reclamar, não reclame tanto. Às vezes vai acontecer de reclamar, faz parte, mas não deixe o hábito da reclamação te tornar uma pessoa muito menos saudável. Não deixe que esse comportamento te afaste das pessoas. Aprenda a enxergar as demandas da vida e responder da maneira adequada. Tenho certeza que isso vai te ajudar demais. Isso é algo que pode ser trabalhado diariamente. Não se esqueça dessa lição. Não é ouvindo um podcast que a sua vida muda da noite para o dia. Isso agora, se você ouviu e é uma novidade para você, isso agora tem que ser colocado em prática dia após dia. Hoje mesmo pode ser que aconteça um problema da categoria 1, categoria 3, não sei. Aconteceu alguma coisa? Aprenda a responder de maneira adequada. Tenho certeza que isso te ajuda, é algo que clinicamente está provado, a ciência e a psicologia comprovam isso, então eu espero do fundo do coração que você aprenda essa lição e viva melhor. Eu termino aqui agradecendo a sua companhia. Esse é o meu cenário novo, já estou no Brasil novamente, passo uma jornada aqui, eu não sei quando você me ouve, mas passo uma jornada aqui no Brasil agora, então temporariamente, se você me assiste, tem esse cenário, não sei qual é o próximo. Espero que a gente continue firme aqui. Me siga nas redes sociais, sou @Fábio Polotto. Para você me ajudar aqui nesse podcast, curtir, se inscrever no canal, mandar para um amigo, engajar, vai me ajudar. Isso é útil para mim, então eu peço a sua colaboração. Valeu? E a gente se fala no próximo episódio. Um forte abraço, tamo junto.